diária, onde eu ensino a palavra de Deus, e a minha oração é que ela mude a sua vida. Eu realmente acredito que podemos ouvir coisas da palavra de Deus que nos coloquem num caminho que muda as nossas vidas, sabe? Então, estou ensinando hoje sobre tentação, algo que todos enfrentamos. Nos últimos dias eu tenho ensinado sobre tentação e continuarei ensinando hoje. E uma das coisas que precisamos ter muito cuidado quando se trata de tentação é não pensar que conseguimos resisti-la com a nossa própria força. Temos que entender que precisamos da ajuda de Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando sentir-se tentado a fazer algo que não deveria fazer é orar. Deus, ajuda-me a resistir a essa tentação. Na verdade, acho que todos os dias, ao orar, deveríamos orar. Eu não sei que tipo de tentação virá no meu caminho hoje. Não assuma que elas não virão, mas você também não precisa planejar ser tentado. Mas é bem provável que ela venha para tentá-lo a ser impaciente, ou tentá-lo a ficar com raiva, ou tentá-lo com algum pecado mais grave. Então, ore para que Deus o ajude a ser forte e a resistir à tentação. As fraquezas do crente ou mesmo do descrente são o que Satanás usa para agir contra nós. Tiago 1, 12 a 16. Bem-aventurado, feliz, digno de inveja é o homem que é paciente na provação e permanece firme na tentação. Pois quando tiver sido aprovado no teste, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, ele está nos dizendo que teremos provações e que teremos que resistir e não ceder. Por causa delas, não nos rendermos a elas. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus é incapaz de ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído, seduzido e fisgado pelos seus próprios desejos malignos, cobiças e paixões. Daqui a pouco vamos ver o que significam essas palavras fisgado, cobiça e paixão. E uma vez que o desejo maligno é concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, quando amadurece, gera a morte. É como uma progressão, sabe? Se você for tentado e então não resistir, eventualmente vai acabar pecando, e o pecado traz a morte. Não significa necessariamente que você vai parar de respirar e morrer fisicamente, mas traz um tipo de morte para a sua vida espiritual e para a sua alma. E graças a Deus, podemos nos arrepender dos pecados e ser restaurados. Jesus, Ele é o nosso Redentor, e eu amo isso. Então vamos nos lembrar. Então o desejo maligno, havendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, quando amadurece, gera a morte. Sabe, Satanás nos fisga, ele nos atrai com o seu plano bem arquitetado. Vamos ver o que algumas dessas palavras significam: fisgar, colocar isca numa armadilha, atrair com engano, usado para capturar animais. Tivemos uma infestação de guaxinins este ano e eles estavam destruindo o quintal. Então, nós colocamos algumas armadilhas e colocamos isca, colocamos comida nelas, sabe? Bem, a comida era o que os guaxinins estavam buscando, mas não haveria muita chance deles entrarem, sabe, realmente entrarem nessa armadilha, se não houvesse nada nela para atraí-los, sabe? E o pecado é mais ou menos assim. Uma pessoa não vai simplesmente pecar de propósito se ama a Deus, mas se houver o tipo certo de isca, e aqueles animais tinham uma fraqueza por comida, então, se tivermos uma fraqueza em alguma área, comeremos a isca. E fisgar significa atrair por engano, é usado para atrair animais, e a carne é frequentemente considerada a parte animal do homem, a natureza inferior daquele que é crente.
A isca é um atrativo para atormentar, especialmente com insultos persistentes, críticas, zombarias, provocações e... Alguns sinônimos são importunar, perseguir, cutucar, incomodar, zombar, provocar. Você pode ser uma pessoa bem paciente e não se irritar com facilidade, mas se alguém continuar te insultando e te insultando e te insultando e te insultando, então não. Importa quão forte você seja, há uma chance de acabar ficando com raiva. Então, com certeza, precisamos orar pela ajuda de Deus em todas as áreas. Cobiça é um desejo intenso e descontrolado, um anseio esmagador ou estar obcecado por algo. E nós podemos ter cobiça em muitas áreas. A cobiça não está restrita apenas ao sexo. As pessoas podem ter cobiça por comida, por bens materiais, por dinheiro, por poder, por promoção, por fama. Tem muitas coisas que as pessoas podem cobiçar, sabe? E a paixão é uma emoção poderosa, como o amor, alegria, ódio, raiva ou ganância. E a paixão, se ela estiver direcionada para uma boa área, isso é algo bom. Desde o dia em que Deus falou comigo que eu iria ensinar sua palavra, eu tive uma paixão por isso e foi isso que me sustentou por 48 anos. E durante esses 48 anos nós trabalhamos realmente muito duro. Fizemos conferências, viajamos para fora do país e fazendo malas e desfazendo malas, entrando em hotéis, saindo de hotéis, sabe? E eu não gostava de toda essa parte, mas tinha tanta paixão para ensinar a palavra que estava disposta a suportar a parte desconfortável para fazer a parte que era boa. Então, a paixão boa é aquela que te impulsiona, que te motiva a concluir um projeto ou continuar com algo, mesmo quando você estiver absolutamente cansado. Mas a paixão ruim é o que nos coloca em muitos problemas. A paixão é necessária para realizar coisas na vida. Quanto mais forte for a paixão, mais a pessoa realizará coisas. Mas também existem paixões erradas, como talvez a de impressionar as pessoas ou por dinheiro, ou por ser o número 1 em um esporte, paixão por comida, ou sexo, ou coisas materiais. Essas coisas podem ser ruins. Tiago 4 fala sobre nossos desejos errados e como tentar obter coisas da forma errada, tentar consegui-las por nossa conta e para nós mesmos. Isso causa tantos problemas na nossa vida, quando o que deveríamos fazer é, se há algo que nós queremos, devemos pedir a Deus e Ele nos dará, se for a coisa certa, nos dará da forma certa e no tempo certo. Tiago 4, 1-3, o que leva à discórdia. Bem, primeiro, para garantir que todos entendam o que é discórdia é disputa, desacordo, discussão acalorada, é uma corrente de raiva por trás. E essa corrente de raiva é o que torna a discórdia tão perigosa, sabe? É quando todos estão sorrindo uns para os outros, mas por detrás existem discórdias acontecendo. Pode ser como quando todo mundo diz glória a Deus na igreja e depois fofocam sobre a vida do pastor quando eles vão para suas casas. Então ele diz o que leva à discórdia, desavenças e brigas. E como os conflitos, disputas e lutas começam entre vocês, por acaso eles não vêm dos seus desejos sensuais, dos seus desejos carnais, que constantemente guerreiam nos membros do seu corpo? Vocês são ciumentos e querem o que os outros têm. Sabe, quando você quer algo e não tem e vê outra pessoa com aquilo, isso pode deixá-lo com ciúmes. E é especialmente desafiador se a pessoa que você vê com isso for alguém de quem você não gosta muito. Isso é difícil. Seus desejos não serão satisfeitos, não conseguirão o que querem desse jeito. Não é assim que Deus dará aquilo que vocês querem? Então vocês se tornam assassinos, porque odiar é o mesmo que matar no coração. E às vezes podemos ficar com tanto ciúmes de alguém que passamos a não gostar, a odiar a pessoa.
Vocês se queimam de inveja e raiva e não conseguem o que querem, então vocês brigam e guerreiam. E não é isso que causa muitas brigas, discussões e guerras? Pessoas não conseguindo aquilo que elas querem. Eu quero algo e não estou conseguindo e vou ficar bravo com você até conseguir. Mas esta próxima frase realmente foi algo que mudou a minha vida. Vocês não têm porque vocês não pedem. Eu tive uma fase na minha vida em que tentei fazer muitas coisas que só Deus poderia fazer, sabe? Isso se chama obras da carne na Bíblia. E obras da carne, elas só te esgotam e frustram você e não realizam nada, te frustram porque você trabalha e trabalha e trabalha e trabalha e faz tanto esforço, mas nada acontece. E acabamos dizendo coisas como: Deus, eu fiz tudo e nada está funcionando. Talvez o que Deus esteja pedindo que faça é confiar nele. Mas eu estava tentando mudar a mim mesma. Eu lia na Bíblia e via que tinha muitas coisas erradas comigo. Eu tentava mudar o meu marido porque eu não gostava de algumas coisas que ele fazia. Ele era fanático por esportes e envolvido com todo tipo de esportes e eu não gostava, então eu não queria que ele gostasse também. Isto era muito egoísta, egocêntrico, mas eu ainda não havia chegado onde eu estou hoje em dia, sabe? O que quero dizer é que Deus ainda estava lidando comigo sobre essas coisas e eu estava tentando mudar meus filhos. Sabe, quando você tem vários filhos, cada um deles tem uma personalidade e nem todos serão como você, nem todos farão as coisas do jeito que você faz. E então nós precisamos aprender, se quisermos ter paz, precisamos aprender a amar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que elas fossem. Isso não quer dizer que elas não precisem mudar, mas não somos nós quem podemos mudá-las. Eu estava tentando fazer meu ministério crescer, eu não podia fazer isso. Se colocássemos o mesmo esforço na oração como nós colocamos em tentar resolver os problemas por nossa própria conta, nós teríamos muito mais sucesso. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se você quer algo, então, ore por isso. Eu aprendi que se existe algo que eu gostaria que meu marido mudasse, eu oro a respeito. E às vezes aquilo muda e às vezes não. E eu cheguei ao ponto de acreditar que se Deus não puder lidar com ele, eu também não posso lidar. Então, prefiro ter minha paz neste ponto do que ter tudo do meu jeito. Nós achamos que as pessoas estão erradas se não gostamos do que estão fazendo. Isso não significa que estamos certos no que pensamos. Só porque eu acho que alguém está fazendo algo de forma errada e que deveria mudar, não significa que Deus pense assim. Sempre temos a tendência de achar que todos deveriam fazer as coisas do nosso jeito, mas isso nem é bíblico. Todos somos diferentes, cada um de nós é diferente do outro. Sabe, se Deus teve o trabalho de nos dar impressões digitais diferentes, um DNA diferente, todos temos temperamentos e personalidades diferentes e nós não conseguiremos nos dar bem com as pessoas se não aprendermos a nos ajustar e adaptar a pessoas diferentes. Paulo disse que ele era judeu para os judeus, grego para os gregos e o que fosse necessário para ganhá-los para Cristo. E em Romanos 12 diz que nós devemos nos adaptar, devemos nos ajustar aos outros para que possamos manter a paz. Agora, isso não significa que você deve levar isso longe demais e sempre ceder aos outros só para que você não tenha problemas. Às vezes você tem que se posicionar. Às vezes você tem que resistir às coisas ou conversar com alguém sobre algo. Mas eu acho que, em geral, você sabe do que eu estou falando. Nós precisamos deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer e nós precisamos esperar que Ele faça e essa é a única maneira de podermos ter paz. Ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Ou até pedem essas coisas a Deus, mas não as recebem porque pedem com motivos errados e propósitos egoístas, pois o motivo é gastar o que desejam em prazeres sensuais. Agora eu sei que todos pensaríamos assim, isso não é comigo, eu não sou assim. Mas, sabe, muitas vezes, até mesmo quando nós damos algo a alguém, há um motivo oculto por trás.
Nós damos apenas esperando receber algo em troca. Damos esperando um obrigado. Deveríamos dar sem esperar nada em troca, apenas para ser uma bênção e então deixar que Deus cuide de todo o resto. Podemos vencer essas coisas. Podemos vencer a tentação de agir assim? Claro que podemos. Porque a Bíblia diz que não há tentação que venha sobre nós para a qual Deus não provê com ela o escape. Um espírito ou atitude de independência nos impede de receber a ajuda que precisamos de Deus. Precisamos ser dependentes, não independentes. Precisamos ser tal como frutos pendurados no galho da árvore. É o galho que sustenta aquele fruto. Bem, Jesus é como a videira na qual o fruto cresce e ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Assim, então, se eu me afasto dele, então vou secar e morrer. Precisamos depender constantemente de Deus. Deus, preciso da tua ajuda, preciso de ti. Fortaleça-me, Deus, tu és a minha força. Eu provavelmente passo mais tempo orando para que Deus me dê forças para fazer o que preciso do que orando por qualquer outra coisa. Força para agir de forma piedosa, sabe? Força para perdoar. Graça para não permanecer com raiva. Nós precisamos da graça de Deus porque é o seu poder entrando em nossa vida que nos ajuda a fazer com facilidade que jamais conseguiríamos fazer com esforço e luta. Veja, a graça é o favor imerecido de Deus para com você. Deus pode te dar favor e fazer com que alguém queira fazer por você o que você deseja, mas que por si só você não consegue fazer. Mas Deus pode te dar favor para obter o que deseja. Tiago 4, 5-7 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito o qual ele fez habitar em nós e anseia por nós, ele tem ciúmes de nós com amor zeloso? Agora, sabe, pode parecer estranho que Deus seja ciumento, mas ele é em seu afeto zeloso para conosco. Ele não quer que nada ocupe o primeiro lugar na sua vida, quer que você o ponha em primeiro lugar. E se o pusermos em primeiro, então ele vai agir de forma extraordinária e fazer coisas incríveis em nossas vidas. Diz também que Deus, ele nos dá mais e mais graça, o poder do Espírito Santo para vencer nossas más inclinações. Eu amo isso. Eu tentava mudar a mim mesma, mas minha boca sempre me metia em confusão. Eu tentava ficar quieta, tentava ser isso, aquilo e aquilo outro. Tentava ser doce como a esposa do meu pastor. Eu tentava ser habilidosa como a minha vizinha. E sabe, eu tentava ser tantas coisas diferentes. E Deus nunca iria me ajudar a ser outra pessoa. Você precisa ser você mesmo, porque os outros já têm dono. E que alívio foi para mim quando eu li graça e mais graça. Deus me dará graça e mais graça para me ajudar a lidar com todas as minhas más inclinações. Então eu estava lutando e perdendo o meu tempo tentando mudar a mim mesma quando o que eu precisava fazer era pedir a Deus. Você não tem porque você não pede. Veja, eu ia à igreja e ouvi uma mensagem, digamos, sobre a boca e claro que eu me sentia convencida pela mensagem. Eu precisava usar mais sabedoria com as coisas que eu dizia, porque muitas vezes eu dizia coisas que feriam as pessoas ou dizia coisas negativas em vez de palavras positivas, sabe? E assim, eu traçava o meu plano para eu manter minha boca fechada e não me meter em confusão, sabe? E eu ia para casa com esse plano e nunca dava certo, eu sempre falhava. Então eu ficava frustrada. Deus, estou tentando, mas está tão difícil. Mas eu deixava de fora o passo mais importante. A primeira coisa que eu deveria fazer depois de ouvir a mensagem era perceber que ela tinha que ser aplicada à minha vida. Era dizer: Deus, me ajuda. Não consigo sozinha, mas eu sei que tu podes fazer isso em mim. Isso é muito importante para vocês, porque talvez vocês estejam exatamente onde eu estava há anos atrás, sabe? Tentando fazer coisas que somente Deus pode fazer. Você tem um filho que te deixa louca?
Você não pode mudá-lo? Claro que devemos corrigir nossos filhos, mas você sabe que tem coisas que você tem tentado mudar neles e que simplesmente não mudaram ainda? Então, ame-os aonde estão e ore para que Deus faça as mudanças que precisam ser feitas. Ou mesmo se for conversar com eles sobre alguma mudança, ore primeiro para que Deus te dê sabedoria e as palavras certas e mostre o momento certo. Tem momentos em que eu preciso conversar com meu marido sobre coisas que eu sei que não será fácil para conversar Então eu sempre oro para que Deus me mostre o momento certo e que eu espere até sentir no meu coração que aquela é a hora certa e tudo flui bem melhor quando eu faço isso. Ele nos dá mais graça para vencer nossas más inclinações. É por isso que a Escritura diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça continuamente aos humildes, aos que são humildes o bastante para recebê-la. Veja, é um sinal de humildade quando dizemos: Deus me ajuda. Não podemos fazer as coisas na nossa própria força. Precisamos que Deus nos fortaleça o tempo todo. Antes de começarmos essas gravações hoje, nós oramos juntos aqui no estúdio, pedindo que Deus nos ajudasse e nos desse as palavras certas para dizer a vocês aquilo que precisam ouvir hoje. Eu sempre oro para que Deus tire de mim o que talvez nem eu saiba que alguém precisa ouvir, sabe? Nós oramos para que os equipamentos funcionassem bem, para que as pessoas que operam os equipamentos façam tudo corretamente. Eu não tenho a menor intenção em fazer nada assim antes de pedir a ajuda de Deus, porque eu sei que se Ele não me ajudar, então tudo vai ser uma grande bagunça. Você se esquece de incluir Deus nos seus esforços para fazer as coisas acontecerem? Se sim, corrija isso agora mesmo. Até mesmo agora você pode dizer a Deus: percebo que tenho te deixado de fora e preciso da tua ajuda. É aí que Deus fica com ciúmes quando esquecemos dele e achamos que conseguimos sozinhos, sabe? E o próximo verso diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Gostamos de citar só metade do verso e dizer: resista ao diabo e ele fugirá. Mas está escrito: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Mas é na nossa submissão que nós encontramos a força para resistir ao inimigo. E sabe, Deus colocou algo no meu coração há muito tempo: resistir ao diabo nem sempre significa resistir à provação. Significa resistir a agir como o diabo em meio à provação. O que Deus quer é que sejamos estáveis e demonstremos o fruto do Espírito mesmo nos tempos difíceis. Sujeite-se a Deus, busque-o. Peça-lhe ajuda, humilhe-se e reconheça que você não pode ser forte sem Ele. Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio dele. Então a nossa força está nele. Eu posso todas as coisas por meio de Deus